Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Crestwood Mall, um dos shopping centers mais luxuosos de Nova York, brilhava sob luzes brilhantes e vitrines reluzentes. Compradores elegantes passeavam pelos corredores, absortos em suas compras, sem saber o que estava prestes a acontecer. Jasmine Carter, uma jovem negra na casa dos 20 anos, entra pelas portas da boutique luxo e elegância, vestida com um terno sóbrio, mas elegante. Seus gestos eram calmos, seu porte gracioso. Ninguém sabia que ela era filha única de Ricardo Carter, bilionário dono de todo o shopping center. Assim que ela passou perto da entrada, o segurança Tommy Harris, um segurança branco, alto e imponente, encarou-a com desconfiança. Seu olhar era cheio de preconceito. Sem qualquer aviso, ele se aproximou e, em voz alta e autoritária, a acusou na frente de todos os clientes. Você roubou alguma coisa, senhorita? Jasmine, surpresa, mas mantendo a calma, respondeu educadamente. Não, senhor. Eu não peguei nada. Mas Tommy não estava ouvindo. Ele agarrou o braço dela abruptamente, exigindo que revistassem sua bolsa. Os clientes, chocados, se aglomeraram ao redor para assistir. Alguns murmuraram, outros desviaram o olhar, desconfortáveis mas impotentes. Jasmine sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão digna e calma. Sabia que era inocente. O que não sabia era que aquele momento desencadearia uma reação que mudaria a vida de Tommy para sempre. Lá fora, a câmera de vigilância da loja registrava cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Tudo estava gravado. Tudo seria revelado em breve. Jasmine permaneceu ereta com o rosto calmo, enquanto Tommy Harris continuava a examiná-la. Ele falava alto, atraindo a atenção de todos os clientes da loja. Não podemos deixar isso passar. Você tem uma bolsa que não lhe pertence, isso é certo. Jasmine suspirou interiormente, sabendo que nada do que dissesse acalmaria aquele segurança arrogante. Ela respondeu com dignidade. Senhor, garanto que não peguei nada. Sou um cliente como qualquer outro. Mas Tommy não lhe deu ouvidos. Ordenou que ela abrisse a bolsa, empurrando-a gentilmente em direção ao balcão. Jasmine obedeceu, mas cada gesto era comedido, controlado. Seus olhos encontraram os de alguns clientes, buscando silenciosamente por ajuda que não veio. Um funcionário, sentindo-se desconfortável, sussurrou timidamente. Senhor, talvez você devesse. Tommy a ignorou. Sua mão pousou na bolsa de Jasmine e ele começou a remexê-la, jogando itens no balcão sem a menor cerimônia. Os clientes murmuravam entre si, alguns chocados, outros furiosos, mas ninguém ousava intervir. Jasmine, apesar do constrangimento público e das batidas do coração, manteve a cabeça erguida. Sabia que o problema não era dela, mas da arrogância de um homem cego por seus preconceitos. De repente, uma câmera disparou. Tommy olhou para o canto da loja, percebendo que estavam sendo filmados. Mas não se deixou abater e continuou a cena, certo de que ninguém jamais saberia a verdade. Lá fora, Jasmine discretamente enviou uma mensagem ao pai. Pai, eles não sabem quem eu sou. Mas isso não ficará impune. O guarda, satisfeito consigo mesmo, pensou ter vencido o confronto. Mas não tinha a mínima noção de que cada gesto, cada palavra, cada humilhação estava sendo registrado e logo se voltaria contra ele. Jasmine saiu da loja, com o rosto ainda impassível, mas o coração disparado. Cada passo ecoava pelo shopping, como se ela estivesse pisando em brasas. Os clientes que presenciaram a cena a olharam, alguns com inquietação, outros com uma curiosidade cautelosa. Ela parou por alguns instantes perto de um banco para recuperar o fôlego e enviar uma mensagem rápida ao pai. Pai, é hora de mostrar a verdade. Poucos minutos depois, Ricardo Carter entrou silenciosamente no shopping. Como proprietário, tinha acesso a todas as áreas, mas não queria que o segurança ou os funcionários suspeitassem de nada. Seus olhos pousaram em Jasmine, sua filha, e ele sentiu uma raiva silenciosa, contida, mas ardente. Richard sabia que a melhor arma era paciência e estratégia. Ele imediatamente revisou os vídeos de vigilância da loja. Cada movimento de Tommy, cada palavra, cada humilhação infligida a Jasmine foram gravados em alta definição. As evidências eram irrefutáveis. Enquanto isso, Jasmine recuperou a dignidade, caminhando entre os clientes como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, sentia a raiva fervendo. Nunca havia sido tratada daquela forma. Sabia que seu pai interviria, mas queria que a aula fosse memorável. Richard fez um sinal para seu assistente. Preparem tudo. Vamos tornar este incidente público, mas de uma forma que ninguém esqueça.
Jasmine, por sua vez, manteve a calma diante dos olhares ainda surpresos de alguns clientes. Sabia que não devia deixar nada transparecer, a paciência seria sua melhor arma. Toda humilhação seria retribuída com vingança, mas com estratégia e controle. Tommy, ainda sem saber a identidade de Jasmine, continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas a cada passo que ela dava, havia um leve tremor de preocupação no ar, algo iria acontecer, e ele não estaria pronto. A noite caía no Crestwood Mall, mas a mente de Richard Carter estava inquieta. Em seu escritório com vista para o shopping, ele repassava as imagens do circuito interno de TV. Cada movimento de Tommy, cada palavra arrogante ecoava em seus ouvidos. A humilhação infligida a Jasmine não ficaria impune. Richard ligou para seus advogados e sua equipe de comunicação. A estratégia tinha que ser perfeita. Não se tratava apenas de uma punição para o segurança, mas sim de uma lição pública contra o racismo e o abuso de poder. Vamos garantir que todos vejam o que ele fez, ele disse calmamente, mas com uma determinação férrea. Sem pressa, ele acrescentou: cada detalhe conta, cada olhar estará voltado para a verdade. Enquanto isso, Jasmine ficou em casa, pensando em como participaria daquele confronto. Ela sabia que sua dignidade e paciência haviam sido observadas por todos. Ela não havia feito nada de errado. Ela só precisava deixar a verdade vir à tona. Na manhã seguinte, Richard enviou discretamente convites a alguns jornalistas de sua confiança e às câmeras de televisão locais. Tudo seria encenado para que Tommy Harris enfrentasse o inevitável, as evidências de seu comportamento humilhante expostas publicamente. Tommy, alheio à tempestade que se aproximava, apresentou-se ao seu posto de segurança como de costume. Gabava-se discretamente de sua autoridade e aparente poder. Mas alguns de seus colegas que haviam testemunhado a humilhação de Jasmine no dia anterior, cochichavam entre si. Você ouviu o que aconteceu ontem? E sim, acho que pode acabar mal para ele. Tommy franziu a testa. Ainda não havia percebido que a situação havia se invertido. E Jasmine, paciente e calma, preparava silenciosamente sua vingança com a ajuda do pai. Nos bastidores, Richard Carter havia planejado que Jasmine voltasse ao shopping no dia seguinte, desta vez com presença pública e na mídia. Tudo foi calculado. O momento perfeito para expor a verdade e derrubar Tommy, não apenas na frente da filha, mas de todos os clientes e câmeras. A tensão aumentava. As peças estavam no lugar. A armadilha se fechava lenta e inexoravelmente. Na manhã seguinte, o Crestwood Mall acordou com um céu cinzento, mas lá dentro, uma tensão invisível pairava no ar. Jasmine, sempre calma e elegante, entrou no shopping, caminhando confiante como se fosse uma compradora comum. Tommy Harris, fiel à sua arrogância, a notou imediatamente. Seu rosto endureceu quando ele a viu. Ela de novo, ele murmurou para um colega. Mas algo em seus olhos revelava uma leve preocupação. Tommy não conseguia identificar o motivo, mas tinha a sensação de que aquele dia não seria como os outros. Ao mesmo tempo, vários funcionários sussurravam entre si em voz baixa. Você acha que ela vai voltar? Sim, e desta vez pode realmente acabar mal para ele. Richard Carter, escondido em um escritório ao lado, observava toda a cena através de câmeras de vigilância. Cada passo de Jasmine era calculado, cada olhar, cada sorriso discreto. Tudo estava pronto para o momento em que a verdade viesse à tona. Tommy, ainda sem saber a verdadeira identidade de Jasmine, tentou demonstrar sua arrogância habitual. Manteve-se ereto, ombros retos, como se quisesse afirmar sua autoridade. Mas seus movimentos revelavam uma tensão que ele não queria demonstrar. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o uniforme e seus olhos percorriam os corredores do shopping. Enquanto isso, Jasmine caminhou em direção à loja Luxo e Elegância, onde tudo começou no dia anterior. Seus passos ecoaram no chão polido, atraindo alguns olhares curiosos. Ela se preparou mentalmente para o momento exato em que seu pai interviria, expondo Tommy à verdade e ao ridículo que ele merecia. A tensão aumentou quando Richard fez sinal para a equipe de reportagem se preparar nos bastidores. Todas as câmeras estavam apontadas, todos os microfones posicionados. Tudo tinha que ser perfeito. Tommy descobriria tarde demais que não estava mais no controle. E nessa atmosfera carregada, Tommy ainda não sabia que estava prestes a vivenciar um dos momentos mais humilhantes de sua vida. Jasmine entrou na boutique Luxo e Elegance, com o rosto ainda calmo e impassível, como se nunca tivesse sido humilhada. Os clientes presentes a observavam passar, alguns intrigados com seu andar confiante, outros relembrando a cena do dia anterior. Tommy Harris, parado perto da entrada, franziu a testa. Ele a reconheceu imediatamente.
É ela, ele murmurou numa voz que queria ser firme, mas que traía um arrepio de preocupação. Ele avançou para interceptá-la, tentando recuperar a autoridade que pensava ainda possuir. Senhorita, eu... Antes que pudesse terminar a frase, um leve aceno de cabeça de Richard Carter fez o chão sob os pés de Tommy tremer, metaforicamente falando. Nos bastidores, repórteres e câmeras estavam prontos, capturando cada movimento e reação. Richard então saiu das sombras calmamente, mas com uma presença imponente. Sua voz ecoou pela loja, clara e autoritária. Tommy Harris, você pode explicar por que você humilhou minha filha ontem na frente de todos aqueles clientes? Tommy, surpreso, gaguejou. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Richard, imperturbável, virou-se para Jasmine e fez um sinal discreto. Ela então mostrou o celular e transmitiu os vídeos de vigilância do dia anterior para o telão montado para a ocasião. Cada movimento de Tommy, cada palavra injusta e humilhante, agora era visível a todos. O rosto de Tommy empalideceu. O suor escorria por sua testa. Os clientes murmuravam entre si, chocados com a revelação. A arrogância que o caracterizava desapareceu sob o peso da vergonha pública. Richard continuou, sua voz ressoando como uma frase. Você acha que pode tratar alguém assim só por causa da cor da pele? Hoje, você está vendo as consequências das suas ações. Você será suspenso imediatamente e tomaremos as medidas necessárias para garantir que isso nunca mais aconteça. Tommy, incapaz de encontrar palavras, baixou a cabeça. Pela primeira vez, percebeu a magnitude do seu erro e o ridículo em que acabará de cair. Jasmine, no entanto, permaneceu calma. Seu olhar encontrou o de alguns clientes e ela sorriu levemente. A justiça desta vez fora feita não pela raiva, mas pela estratégia e paciência. A loja estava silenciosa, todos os clientes paralisados com o olhar fixo na cena. Tommy Harris, o segurança antes confiante, permaneceu imóvel, incapaz de responder. Vergonha e medo substituíram sua arrogância habitual. Richard Carter, imponente e calmo, falou em voz alta para que todos pudessem ouvir. Ontem você humilhou minha filha Jasmine, acusando-a sem motivo e pisoteando sua dignidade na frente de todos aqueles clientes. Hoje, todos podem ver suas ações e julgá-las. Jasmine tirou elegantemente um tablet da bolsa e projetou as imagens de vigilância do dia anterior em uma tela gigante que seu pai havia instalado. Cada movimento de Tommy estava agora exposto, cada palavra humilhante registrada. Os clientes murmuravam entre si, chocados e incrédulos. Tommy tentou se defender. Não era. Eu só queria. Mas suas desculpas soaram vazias. Cada palavra que ele dizia era abafada pelo murmúrio da multidão e pelo olhar implacável de Richard. Os jornalistas presentes filmaram e transmitiram ao vivo, capturando o momento exato em que a verdade veio à tona. Richard continua. Seu comportamento é inaceitável. Você está abusando de sua posição, deixando seus preconceitos guiarem suas ações, e desrespeitou um cliente e minha família. Você está suspenso imediatamente, e garantiremos que tais humilhações nunca mais aconteçam. A multidão irrompeu em murmúrios, alguns aplaudindo timidamente. O rosto de Tommy se contraiu vermelho de vergonha e raiva. Ele percebeu que sua carreira poderia ter acabado em questão de minutos, e sua reputação estava arruinada. Jasmine sorriu imperturbável, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Ela não apenas havia recuperado a dignidade, como também havia ensinado uma lição importante a qualquer um que pensasse que poderia julgar ou humilhar alguém com base na cor da pele. O confronto público estava completo. A lição era clara. Respeito e dignidade superam qualquer autoridade abusiva. Tommy, imóvel, finalmente compreendeu a magnitude de suas ações, enquanto Jasmine e seu pai permaneciam orgulhosos, de cabeça erguida, diante de todas as testemunhas. O momento em que a verdade sobre Tommy Harris veio à tona se arrastou. Os clientes da loja que no dia anterior haviam desviado o olhar ou murmurado timidamente, agora testemunhavam a justiça inequívoca. O vídeo projetado no telão mostrava claramente a humilhação infligida a Jasmine, e cada gesto do segurança parecia brutal e arbitrário. Tommy, incapaz de falar, quase se encolheu. A vergonha o atingiu com mais força do que qualquer repreensão. Os murmúrios da multidão tornaram-se mais audíveis. Como ele ousa? É incrível que ele tenha pensado que isso passaria despercebido. Richard Carter, ainda calmo e imponente, dirigiu-se à multidão mais uma vez. Todos devem entender que racismo e abuso de poder jamais serão tolerados em minhas escolas. Esta lição é para todos vocês, para que a justiça seja feita e a humilhação não tenha mais lugar. Jornalistas filmaram cada reação, entrevistando clientes atônitos. Alguns testemunharam espontaneamente.
Esta é a primeira vez que vejo alguém tomar tal iniciativa para defender uma vítima de humilhação. Jasmine demonstrou uma paciência incrível. Tommy, por sua vez, entendia que sua reputação estava irreparavelmente manchada. A arrogância demonstrada no dia anterior havia se transformado em uma mistura de medo, raiva e desespero. Ele sabia que dali em diante ninguém confiaria nele e que seus colegas o olhariam com desconfiança ou desprezo. Jasmine, ao lado do pai, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. A lição havia sido aprendida. Não se tratava apenas de punir um homem arrogante, mas de mostrar a todos a importância do respeito, da dignidade e da justiça. E naquela loja agora silenciosa, Tommy Harris percebeu que tinha acabado de perder mais do que apenas um emprego. Ele tinha perdido toda a credibilidade, toda a autoridade e seu lugar em um ambiente onde a justiça e o respeito agora prevaleciam sobre a arrogância e o ódio. O choque público com a humilhação de Tommy Harris não havia se dissipado com o fim do confronto. As imagens já circulavam nas redes sociais compartilhadas por clientes, jornalistas e transeuntes. Os comentários abundavam, raiva e indignação, mas também admiração por Jasmine e seu pai. No escritório de Richard Carter, Tommy foi convocado para uma reunião oficial. O ar estava frio e solene. Richard, ainda calmo, mas firme, dirigiu-se a ele. Você abusou da sua posição, humilhou minha filha e desrespeitou nossos clientes. A partir de hoje, você está demitido. Tommy, incapaz de responder, baixou a cabeça. Ele entendia que não haveria perdão para sua arrogância e comportamento racista. Cada palavra que Richard dizia ecoava em sua mente como uma sentença irrevogável. Richard continuou. Além disso, implementaremos treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre respeito e dignidade para com os clientes, independentemente da cor da pele ou condição social. Seu comportamento demonstrou a necessidade disso. Os colegas de Tommy, que testemunharam a cena, sentiram-se aliviados e surpresos. Alguns sussurraram. Finalmente alguém que impõe regras e respeito. É uma lição que nunca esqueceremos. Jasmine, ao lado do pai, observava o segurança sair do escritório, com o olhar baixo, consciente do impacto de suas ações. Sentia uma profunda satisfação, mas acima de tudo uma responsabilidade. Transformar aquela humilhação em um exemplo para todos aqueles que pudessem sofrer tratamento injusto. Nos dias seguintes, vários clientes e funcionários vieram agradecer a Jasmine e Richard por sua coragem e iniciativa. O shopping estava criando um ambiente mais respeitoso, e a história de Jasmine se tornou um símbolo de dignidade e justiça. Tommy, por sua vez, agora tinha que enfrentar não apenas a perda do emprego, mas também o estigma público e o amargo arrependimento por suas ações. A lição estava completa. Nenhum abuso, nenhuma humilhação ficaria impune quando a verdade e a justiça estivessem em jogo. Com o passar dos dias, a história de Jasmine Carter viralizou rapidamente nas redes sociais. Vídeos de sua humilhação e confronto público com Tommy Harris foram compartilhados milhares de vezes. Os comentários abundavam, admiração por sua calma e dignidade, raiva do segurança, mas, acima de tudo, um sentimento de esperança por aqueles que já haviam sido vítimas de injustiça. Jasmine sentia que não podia se acomodar. Ela queria que sua experiência servisse a algo maior. Com a ajuda do pai, decidiu criar um programa de conscientização e treinamento para todos os funcionários do shopping e das lojas parceiras, a fim de prevenir qualquer forma de discriminação ou tratamento injusto. Richard Carter, orgulhoso de sua filha, disse a ela: "Você transformou a injustiça em um exemplo para todos. É isso que mais importa." Jasmine respondeu com um sorriso: "Esta não é apenas uma vitória minha. É a vitória de todos aqueles que foram humilhados e ignorados. É hora de mostrar que respeito e dignidade são inegociáveis." Clientes e funcionários começaram a falar abertamente sobre suas experiências e a refletir sobre como poderiam agir para garantir que os outros fossem tratados com respeito. A história de Jasmine se tornou um símbolo de resiliência e coragem. Tommy Harris, por sua vez, tentou encontrar trabalho em outro lugar, mas as redes sociais e relatos de seu comportamento abusivo o perseguiam por toda parte. O estigma público e o amargo arrependimento por suas ações o lembravam constantemente de sua culpa. Jasmine, por sua vez, retomou sua vida normalmente, mas com a certeza de que sua dignidade e paciência haviam tido um impacto duradouro. Ela havia provado que a injustiça pode ser enfrentada com inteligência, coragem e estratégia, e que até mesmo a humilhação pública pode se tornar uma força transformadora. Poucas semanas após o incidente, o Crestwood Mall respirava um ar diferente. Os funcionários, agora treinados e educados, tratavam cada cliente com respeito e cuidado.
A história de Jasmine Carter tornou-se um exemplo para todo o shopping e suas lojas parceiras. Tommy Harris, enquanto isso, vagava pelos corredores do centro da cidade, ciente do impacto de suas ações. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma mistura amarga de vergonha e arrependimento. Ele havia perdido mais do que apenas um emprego. Sua credibilidade e autoridade estavam destruídas. Jasmine, por sua vez, retomou sua vida com serenidade e orgulho. Sabia que sua paciência e calma haviam mudado não apenas a situação, mas também a percepção de todos que testemunharam a humilhação. Suas ações demonstraram que a injustiça pode ser enfrentada com inteligência, sem perder a dignidade. Richard Carter, orgulhoso de sua filha, abraçou-a uma noite no escritório do shopping. Você mostrou ao mundo que respeito não é negociável e que a dignidade é mais forte que o medo ou a humilhação. Jasmine sorri. Isto não é só para mim, pai. É para todos que nunca tiveram a oportunidade de se defender. A lição foi clara. Arrogância e racismo podem ser expostos e punidos, mas paciência, dignidade e estratégia são armas mais poderosas do que a raiva. Humilhações públicas, quando confrontadas com inteligência e coragem, podem se transformar em força e inspiração para todos. E quando Tommy deixou o shopping para sempre ciente de sua derrota, Jasmine e seu pai permaneceram orgulhosos, olhando para um futuro onde o respeito e a justiça sempre prevaleceriam.